Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Fê Messias. Vídeo novo no canal, segundo episódio especial Goleiros. E eu tenho que falar nesse segundo vídeo do meu Corinthians, cara, do meu timão. E eu tenho que falar do maior goleiro da história do clube. Não confundam maior com o melhor. Então eu vou falar da história do Cássio Ramos, esse gaúcho nascido no dia 6/6/1987. Só que eu vou falar a história dele através da sua biografia, que é essa aqui, ó. Cássio, a trajetória do maior goleiro da história do Corinthians, escrita por Celso Unzelt, que saiu em 2019 pela Universo dos Livros. Livro muito bem produzido, ó. Letras grandes, ó. Não sei se vai dar para ver direito assim. O livro já começa muito bem. Ele já começa, como eu falei, ele é muito bem produzido. Começa com o prefácio do Ronaldo Giovanelli, um dos grandes goleiros da história do meu Corinthians. Aí o Cássio relata como foi a sua infância, as dificuldades, teve que ter o apoio da família para realizar o sonho de ser jogador de futebol. Como ele conquistou o seu primeiro par de luvas, como ele começou a se destacar lá em Veranópolis e como ele conta como ele chegou no Grêmio. Se destacou na base do Grêmio, mas não teve muito espaço no profissional e foi negociado com o PSV Eindhoven da Holanda. Mas infelizmente lá na Holanda ele jogou pouco, ele só começou a jogar quando ele foi emprestado para o Sparta Rotterdam. Voltou para o PSV Eindhoven, ainda jogando pouco, porque o Anders Isaacson, que era o goleiro titular da época, estava pegando muito. Mas isso aí já são outras defesas e outras histórias. Ele rescindiu seu contrato com o PSV e veio para o Brasil. Veio para jogar no meu Corinthians. Só que eu vou contar a trajetória dele no Corinthians no próximo bloco. Antes de tudo isso daí, eu vou deixar os flyers de onde eu compro tudo isso aqui para ficar bem arrumadão e contar essas histórias para vocês e eu já volto. De volta mais uma vez, ainda falando de Cássio, de Celso Unzelt, a trajetória do maior goleiro da história do Corinthians. Quando ele chegou no Corinthians, ele praticamente chegou dando 2 passos para trás. Por quê? Primeiro, era desconhecido no grande público. Segundo, chegou com os quilinhos a mais. E não jogava fazia muito tempo. E a princípio ele chegou para ser opção de banco. Para disputar com o Danilo Fernandes, para quem seria o reserva imediato do Júlio César, que estava num bom momento. Treinando no dia a dia, recuperou a sua forma, já era a hora de jogar. E ele estreou contra o 15 de Piracicaba, já estreou com o pé direito, vitória do Corinthians por 1-0. Só que nesse meio termo, o Júlio César já começou a jogar mal, começou a entregar a paçoca, quando de repente o Tite sentiu a necessidade de trocar de goleiro, quando todo mundo pensou que o Danilo Fernandes ia jogar, no livro ele relata isso, ele chegou para o Cássio, a vaga é tua. E o Cássio não decepcionou. Fez grandes partidas na estreia contra o Emelec, ele simplesmente fechou o gol. Grandes partidas atrás de grandes partidas, até que o Corinthians chegou na semifinal contra o Vasco da Gama. E o Cássio fez uma partidaça. Quem não se lembra daquela defesaça que ele fez no chute do Diego Souza, na qual ele relata no livro? Você vai ter que comprar o livro para saber o que ele falou. Tudo isso levou o Corinthians à final da Libertadores, aquele friozinho na barriga e um adversário indigesto. O
Boca Juniors. Quem não se lembra do começo dos anos 90, como o Corinthians sofria jogando na Argentina. E explicando um pouquinho, você vê, o Boca Juniors ele já tinha uma coisa especial para o Cássio, porque um dos grandes goleiros que influenciou o Cássio a jogar futebol foi o colombiano Oscar Córdoba, que brilhou com a camisa do Boca. Mas, tirando isso daí, o Cássio fez grandes defesas nas duas partidas e o Corinthians trouxe a Libertadores para casa. Muita gente só fala da partidaça do Sheik e do Romarinho nos dois jogos, mas quem segurou a bronca foi o Cássio. Você vai ter que ler esse livro aqui, ó, para entender como foi essa decisão contra o Boca. Cássio, a trajetória do maior goleiro da história do Corinthians. Boas partidas atrás de boas partidas, o Cássio já tinha tomado conta da posição do Corinthians, veio o Mundial de Clubes, ele não foi muito bem fisicamente, chegou a ser dúvida para jogar o Mundial, mas ele segurou a bronca. Primeiro jogo, o Corinthians ganhou de 1-0, aí chegou a decisão contra o poderoso Chelsea. O Cássio talvez fez a maior partida da sua vida, defendendo o chute de tudo quanto é jeito. Defendeu o chute do Lampard, defendeu o chute do Moses, fez cada defesa. Não é à toa que ele foi eleito o melhor jogador da partida e do torneio. E tudo isso foi recompensado porque o Cássio chegou na seleção brasileira. Ele já tinha defendido a seleção sub-20, mas ele chegou no profissional, onde ele ganhou uma Copa América em 2019 e ele foi para a Copa da Rússia em 2018. Mas você pensa que acabou? Ainda não acabou. Vou fazer mais uma pausa, deixar os flyers da galera que corre atrás do objetivo, alguns flyers especiais, e vou falar mais um pouquinho da história do livro do Cássio. Me aguarda. De volta mais uma vez, falando a resenha deste livro aqui, ó. Cássio, a trajetória do maior goleiro da história do Corinthians, de Celso Punzanti. O livro relata alto e claramente todos os momentos da carreira do Cássio. E não poderia deixar de citar os maus momentos que infelizmente ele teve no Corinthians. Ele começou a contar com muitos detalhes tudo o que aconteceu para ele chegar nessa má fase, enfrentou alguns dramas pessoais, mas com o apoio da esposa, apoio dos jogadores, apoio do grupo do Corinthians, ele recuperou o seu bom futebol. Gente, o vídeo está aí. Eu espero que vocês curtam. Eu recomendo esse livro aqui para vocês, ó. Cássio, a trajetória do maior goleiro da história do Corinthians, de Celso Punzanti, porque você vai entender um pouquinho da história desse grande goleiro que está defendendo o meu timão até hoje. Não é fácil um goleiro criar uma identificação com um grande clube, ainda mais com o meu Corinthians, que não está atravessando um período muito legal. Então eu recomendo este livro aqui para vocês, e eu espero que daqui a alguns anos a parte 2 seja feita, porque o Cássio com certeza tem muita história para contar ainda. Bom, gente, espero que vocês tenham curtido. Spoiler do próximo vídeo. A gente vai falar do maior goleiro que eu vi jogar no São Paulo. Armelino Donizete Coalhato, o Zete. Aguarda que tá quentíssimo. Um abraço, fique com Deus e tamo junto.